surgiu a proposta para você viver o Oswaldo no nosso longa-metragem Desamantes, né? Conta aí como que você recebeu. Foi uma coisa assim, do nada, assim, conta aí. Do nada e em cima da hora, né? Era para começar a rodar rápido, né? É. E aí eu lembro que a gente teve aquela reunião naquele restaurante e eu já cheguei lá com uma proposta clara, né? Eu falei, poxa, Dmitry, dá para fazer com as minhas palavras, né? Porque eu não tinha tempo de estudar né? E decorar um filme, né? Um longa inteiro, né? Não ia dar tempo, né? Daí eu falei, poxa, posso fazer com essa coisa de entender a cena e falar com as minhas palavras, né? Não seguir exatamente o roteiro como está escrito, né? Entender a cena e fazer a cena acontecer, né? Sim, né? Você topou enfim, isso foi muito importante. Eu fui relaxado, né, para fazer, né? Claro que tinha propostas, tinha um monte de coisa, né? A gente teve uma coisa interessantíssima também, né? De conhecer a atriz na hora, né? Porque era uma coisa de abrir a porta e já estava filmando, né? Conta essa ideia a partir de você, assim, de conhecer a Lid Lisboa, né? A atriz a Lid Lisboa, assim, você que propôs, ó, o que vocês acham da ideia de conhecê-la na hora da cena, na filmagem, né? Conta aí. Porque a gente não tinha tempo de ensaiar, né? Não, era muito em cima, muito corrido, né? E aí eu vim com essa sugestão. Eu falei, não, vou conhecer a Lid. O que você acha, né? Claro, perguntando para você, né? O que você acha? A gente pode fazer na hora, né? De abrir a porta, já está rodando e eu bater de cara nela. E quando abriu a porta, eu vi aquela mulher, me deu um troço, né? Porque eu falei, puxa, e eu não conhecia o cabelo dela, ela estava de peruca, então, né? Eu não conhecia a Lídia, assim, eu não pesquisei nada dela, eu não queria saber quem era mesmo. Ah, você não conhecia a atriz também, você não conhecia, você nunca tinha visto foto dela na época, nada assim. Não, eu não fui atrás, porque senão ia estragar, né, a Sim. surpresa. Né? Olha só, então assim, você nunca tinha visto o rosto dela nem em foto. Olha que interessante. Nada, 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 nada. E, 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 Então, e assim, para quem não sabe, o objetivo era causar essa estranheza mesmo, porque vocês eram totalmente desconhecidos de universos diferentes, né? Os personagens e, eram de universos diferentes. e jeito de trabalhar diferente também, né? A gente a gente não sabia o que ia acontecer realmente, né? E foi incrível, porque deu tudo muito certo. As cenas foram acontecendo, a gente foi tocando, né? Eram só noturnas, né? Então a Sim. gente passava a noite inteira, né? Tinha uma cena de briga forte, de discussão, né? Que aconteceu quase 3 da manhã e a preocupação com os vizinhos, né? Os Nossa vizinhos Senhora! ameaçaram chamar a polícia, né? Pois é, porque aí começa um casal a discutir às 3 da manhã, as Pois pessoas é. ficam preocupadas, né? De o que está acontecendo, que, né? A mulher está sendo maltratada, alguma coisa, né? E o Oswaldo, eu tinha uma coisa quando era moleque que eu me identifiquei muito com o Oswaldo, né? Que era eu tinha medo de micróbios e criança, né? Então, e o Oswaldo completamente neurótico com limpeza então, cara, foi foi incrível poder botar essas coisas que eu tinha junto com o Oswaldo, né? E foi confortável fazer o filme, foi incrível mesmo, me dei muito bem com a Lid, né? Foi Isso uma foi. loteria, né? Poderia não ter. Assim, não é nem se dar bem, mas é a questão da química mesmo, né? Mesmo se vocês se dessem bem, poderia não ter rolado química. Foi uma loteria grande, né? Podia, com certeza. E podia com equipe, né? A Geisla, né, que estava dirigindo com você também, né? Sim. Foi incrível, tudo deu muito certo. A equipe era reduzidíssima, porque era dentro de um apartamento, né? O filme todo é feito dentro de um apartamento, né? Encontro dessas duas pessoas de universos completamente diferentes, né?
que vivem uma noite inteira, uma longa noite, né, falando das suas vidas, e incrível, incrível. E a gente conseguiu, eu fiquei muito feliz com o resultado, né, a fotografia, né, toda a equipe sensacional, juntou uma galera legal que eu acompanho até hoje, né, eu fico vendo as coisas das pessoas e dou um oi aqui, um oi ali, né, a gente está aqui agora, né, muito feliz de estar aqui contigo de novo, né? E foi uma experiência única e muito corajosa, né? Parabéns para você, para a equipe, para a Lid, para todo mundo, né? De conseguir, né? Geisler. Parabéns para todo mundo que topou essa loucura, né? De fazer um longa em 3 madrugadas. Basicamente é isso, né? Sim, é completamente insano, né? Para quem é de cinema sabe que é uma loucura, né? E conseguir um ótimo resultado, né? E um filme forte, potente, né, que fala de questões muito fortes, né, do ser humano. Porra, foi lindo, muito bacana, um orgulho. E para você, assim, como é que foi essa preparação? Durante, eu percebi uma coisa, você ficava muito concentrado lá, né? Porque, assim, para quem não entendeu, assim, era um roteiro gigante, muito texto, tinha muito texto, Tinha. e foi isso. Você falou assim, tinha possibilidade de improviso, mas você tinha que pelo menos saber a estrutura para poder ter o bate-bola, né? De vocês dois. E conta um pouco da preparação aí, que foi curta, né? A gente sabe que foi curta, mas como é que foi que rolou isso? Sim, bom, a primeira coisa que eu busquei na minha experiência própria, né, da a mania de limpeza, que eu, quando eu era um moleque, tinha essa coisa da mania de limpeza, né? Então, eu busquei até gestos que cheirava a mão e, sabe, umas coisas assim, né? Tinha é claro que eu li o máximo que eu pude o roteiro, né? Então eu dividi todas as cenas, eu escrevi o que eu achava da cena, e a gente, antes de rodar, a gente lia a cena, né? Na hora, antes tinha esse tempinho para dar uma lida, né? E eu e a Lídia, a gente se afinar, né? Então a cena é essa, daqui até aqui, né? Começo, meio e fim. Vamos fazer começo, meio e fim? Então a gente contava por blocos, começo, meio e fim. A gente sabia o que tinha que acontecer, né? E então era isso, era a gente ia montando esse quebra-cabeça, né? E a relação deles, né? Como que ia mudando a relação deles, né? Porque eles se aproximavam, eles se afastavam, eles ficavam muito próximos, eles ficavam muito distantes, né? Ele tinha também uma loucura com a mãe dele, né? O Oswaldo, né? E com a mulher dele também, e isso aparecia várias vezes, né? E então a preparação foi essa, né? Eu pensei que eu tinha que dividir esse texto, né? E eu tinha que ter começo, meio e fim nas cenas, né? Né? Claro que falei E com a o Ana, bate-bola, né? né? Vocês ficavam muito tempo, vocês, os dois ensaiando, né? Enquanto a gente preparava a cena, vocês meio que se isolavam preparando, assim, né? Cada mudança de cenário, de cômodo, de sala, de luz, né? A gente grudava na cena. A Lid, ela tinha o texto mais. Então, ela me guiava também, entendeu? É, E uma coisa muito importante, é uma atriz de escuta, sabe? Ela escuta o que você está falando. E nós dois tínhamos que estar muito atentos, porque a bola vinha, eu mandava um negócio para ela, ela me devolvia, né? Então a gente estava muito ligado um no outro para conseguir dar jogo, né? Então não adianta eu falar uma coisa e ela responder de outro jeito, o que estava escrito no texto, se eu mudei as palavras e mudei, né? Então foi, puxa. na hora de mudar, vocês meio que tinham que combinar antes, né? Na verdade, o diálogo era mantido, né? Mas às vezes mudava as palavras, né?
A E maioria das vezes não tá. tinha muita cena de pausa, né? De troca de olhares e que aí vocês tinham que estar totalmente na sintonia aí, né? Exatamente. A sintonia. É, sintonia querendo ver. É, mas então, e ele se encantava com ela, depois ele detestava, ele caía na real dele, na rotina dele, lembrava da mulher dele, das coisas dele, né? E ficava enlouquecido. Ela tentando decifrar esse cara também, né? O que estava fazendo ali? Que era a coisa mais improvável do mundo, é esse Oswaldo chamar uma garota de programa, É, né? é uma situação, exatamente, situação difícil, né? O que você, assim, se lembra de mais alguma curiosidade, algum momento difícil, os momentos mais difíceis, assim, da gravação, o que você lembra? Eu acho que não chega a ser difícil, mas o momento mais delicado, né? Porque o cara chama uma garota de programa. A única coisa que ele não faz é transar com ela, né? Então vai e chega a hora, né? Sim, Que a hora H. a hora H. E aí acontece um inesperado, não vou falar, né, entregar tudo, mas Não, sem acontece uma spoiler, coisa né? muito inesperada, né? E que aí foi fortíssimo, né? E a gente fez na hora, né? Você está dizendo como aconteceu a cena, né? Da hora H, vamos dizer. Deixa eu Exatamente. fazer o jabá aqui rapidinho. Para quem está ouvindo, quem quiser assistir o filme, está disponível na Amazon Prime, está disponível no Zoom. No Zoom, não, desculpa, estou maluco. No Look e no Vivo Play e NetNow também. Está disponível nessas plataformas. Bastante Agora, plataformas. assim, na hora H, né? O que foi, sem entregar especificamente detalhes, mas foi combinado antes entre vocês, porque muita coisa eu estava vendo lá na hora e me pegou de surpresa e assim, arrepiou. Foi um negócio assim, arrepiou. Acontece uma coisa, mas no final lá da cena que acontece um negócio quanto daquilo foi improvisado na hora, como é que foi isso? Essa era a grande sacada, né, da cena, né? Conseguir aquele final era a grande sacada, mas a gente não combinou, a gente foi fazendo, né? Então, e foi meio de primeira, né? O segundo take, não sei, não me lembro agora exatamente, mas Não, foi um foi take só. Teve um um take take. só, né? É. Então, não tinha como não continuar dali, sabe? Aconteceu mesmo. Eu tinha uma coisa na cabeça, eu tinha pensado, né? Naquilo que acontece Mas no final da cena. eu tinha É pensado no que difícil a gente falar aqui sem dar spoiler, mas. mas aí foi ela também foi incrível, né? Ali de putz. E aí as coisas aconteceram na hora mesmo, sabe? Na hora. E era uma cena que não tinha fala, né? Era só os dois sentindo coisas muito fortes um para o outro, né? E deixando acontecer na hora ali. E a gente vendo de várias explosões antes, né? Várias coisas que vai o filme faz isso, né? Ele vai no pico, aí ele dá uma acalmada e vai no pico de novo, dá uma acalmada, vai no pico de novo, né? Ele tem um desenho de primeiro, segundo, terceiro ato que é diferentão, assim, e a gente estava envolvido ali para tudo, pronto para tudo, né? Então essa cena foi uma cena que me marcou muito, né? E é isso, a entrada também, a primeira vez que eu vejo a personagem chegando, a Lid chegando, assim, né? A atriz que eu não conhecia, né? E enfim.
E essa coisa de ficar nas noturnas, só noturna também, era uma coisa que eu não tinha feito, né? Você faz de dia e depois você passa para as noturnas. Ali não, foi direto, né? E era 3 dias e era um desafio a cada dia, Na né? sequência, né? 3 dias na sequência, madrugada. Na sequência, É, exatamente. Então, o equipamento também, o equipamento, eu não conhecia aquelas câmeras, é, né? era Black Magic, né? E você Então, lembra que no primeiro dia a gente só estava com uma câmera. E aí, eu acho que você que veio me falar assim, né? Porque o que aconteceu? O primeiro dia a gente só estava com uma câmera, teve que repetir a cena da chegada dela no seu apartamento milhões de vezes, né? E aí a gente começou, acho que você veio falar comigo com um pouco de medo. Assim, será que vai ser o filme inteiro? Não vai dar tempo de ficar pronto, né? Porque assim, eram 3 madrugadas. E a gente já estava contando que no segundo dia teria uma segunda câmera, e aí a coisa já iria fluir mais no ritmo do filme. Né? O filme, inclusive, foi feito quase todo na ordem cronológica, na ordem da sim, história, né? sim, Quase todo. Acho que teve... isso ajudou Pois é. muito também, né? Mas você ficou com medo no primeiro dia, né? Naquela hora que teve que voltar um monte de vezes. E ainda estava meio que todo mundo encontrando. Vocês dois estavam meio que encontrando os personagens ainda, né? Claro, claro. Ixi, estava encontrando todo mundo, né? Estava se afinando, né? A coisa É isso que é louco, né? Você tem o primeiro dia de filmagem, você começa com coisas, pelo menos tenta começar com coisas mais leves. Você não vai chegar na morte da personagem principal no primeiro dia, né? Sim. Então, todo mundo tenta sempre começar com coisas mais leves, mas ali não, ali eles já se revelavam um para o outro já de cara, né? E já começavam a se mostrar um para o outro, né? A cena eu gosto muito da cena da cozinha também, né? Cozinhando, fazendo, preparando um negócio para ela. E vai soltando, vai soltando, vai soltando, sabe? Depois enfim, é difícil falar para não entregar tudo, né? E eu acho que Mas você foi muito natural, assim. Você teve um quê para mim, não sei se foi proposital ou não, mas um quê até meio de Woody Allen, um pouco em alguns momentos, assim, do humor meio do Woody Allen, assim. Foi proposital? O que você acha? como eu te falei, né? O negócio do palhaço é uma ferramenta que ajuda muito, né? Você ter ligar a chavinha ali e virar uma coisa com uma certa comédia, mas era um cara super sério, né? Mas ele era engraçado, várias vezes. Ficava É, engraçado, né? Ele exagerava em umas coisas e aí ficava engraçado, né? Exagerava até, ele exagerou em tudo, né? Ele nunca viveu a vida inteira dele, do Oswaldo, ele nunca viveu tanta coisa que nem aquela noite que ele passou com ela, pois é. né? Então, é muito interessante. Ele se permitiu coisas que nunca na vida, né, tinha se permitido. Então, foi uma puta experiência. Ó, muito bacana. Eu queria saber a sua. Eu estava querendo muito também conversar com você depois de tantos anos assim da produção para saber mesmo. E o que você acha hoje em dia, revendo assim, né? O que você achou do resultado? Assim, mesmo hoje em dia, revendo, o que te passa na cabeça aí? Muita gente assistiu o filme e gostou pra caramba, assim, amigos, né, de confiança, assim, gente e veio elogiar muito o filme. Falou, nossa, né? E eu não falo da coisa dos 3 dias, né? Daí, Inclusive, um parênteses, a gente meio que omitia essa informação. Agora já é, escancaramos, porque eu acho, inclusive, assim, resolvemos escancarar agora, porque assim, eu acho que até acho que enriquece até a pessoa saber dessa loucura, né? Hoje em deixa, dia. Mas na época a gente meio que omitiu isso. eu deixo a pessoa assistir primeiro e depois eu falo, Legal, boa, boa. sabe? E aí fala, nossa, né? Aí fica mais impressionante ainda, né? Então, é isso que eu e também eu lembro quando você falou que ia lançar, foi a primeira pergunta que eu fiz, né? E, escuta, mas e aí, como é que a gente fala do filme, né? A gente conta? Não, 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 segura, segura. O Falei, tá bom. grande segredo, pois é.
Ficamos muito na dúvida disso, se isso podia ser até uma ferramenta positiva ou, pelo contrário, né? Podia depor contra. Ficamos nessa dúvida. Até hoje estamos nesse impasse, para falar a verdade. Não, mas eu acho que é super positivo, sabe? É super positivo, porque é muita coragem assim, de ousar, é muita ousadia e deu certo, né? É muita ousadia mesmo e deu certo, sabe? Mas é o tamanho do filme, né? O jeito que ele é feito, tudo deu certo ali, sabe? É uma experiência de sucesso, né? Não façam isso em casa. Né? Você fala para os seus filhos, não vai fazer um filme assim. Não Né? faça uma loucura dessa. Mas deu certo, sabe? Foi uma conjunção de fatores, né? Tinha que acontecer naquele fim de semana, com aquela equipe, com aquele elenco, todo, assim, nunca mais aconteceria uma coisa. A gente não conseguiria repetir isso. Né? Não, hoje em dia nem a pau, não dava, não dá. Né? E deu super certo, tudo funcionou. Foi uma das grandes experiências que eu guardo com muito carinho no cinema, assim. Pô, que bacana. Bom saber, bacana saber isso. Muito bom. Assistam Desamantes aí, disponível, mais o jabá aqui. Desamantes imperdível.